E com o fim das inscrições do Campeonato Gaúcho, que fecham agora nesse próximo dia 15 de fevereiro, hoje é dia 13, o Inter que corre contra o tempo para finalizar algumas contratações. No vídeo de hoje eu quero te falar 7 negociações que estão em andamento entre saídas e chegadas dentro do Internacional. Nessa semana aqui vai ser uma semana de muitas definições dentro do Inter, principalmente por causa desse prazo das inscrições do Campeonato Gaúcho. O Inter quer ter mais reforços para a disputa do estadual, que é um campeonato que nesse momento o Inter já não ganha há bastante tempo. E no vídeo de hoje eu quero te atualizar sobre todas essas negociações. Mas, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui conversando com vocês sobre as negociações. Vou falar primeiro sobre as saídas e depois eu falo sobre as chegadas. Sobre saídas, a gente nesse momento tem 3 negociações em andamento confirmadas. Tem uma quarta que eu já vou começar aqui a falar, mas nem o empresário do jogador nem a direção do Inter confirma. Pelo contrário, negam. Mas lá na Bahia se fala que o Vitória está negociando com o Gustavo Campanharo. A gente não recebeu essa confirmação, tá? Mas tem esse rumor, mas eu não vou noticiar porque ninguém confirmou. Vou te falar sobre as negociações que o Inter confirma que realmente tem possibilidade de acontecer. A primeira é sobre a do Gabriel, onde o Kudê falou de maneira abertíssima sobre a situação dele lá após a vitória do São José, que diz que é um jogador importante, baita cara, baita profissional, enfim, mas tem jogadores do elenco que, se querem mais minutagem, vão ter que procurar, por exemplo, minutagem em outro lugar. Foi um recado claro pro Gabriel, ele tá fora dos planos do técnico Eduardo Kudê, não vai ficar no Inter, o Gabriel vai sair do Internacional. Botafogo, Cruzeiro e Vasco foram alguns dos clubes que já procuraram o Gabriel, mas nenhum ainda com uma situação avançada. O Gabriel teria o interesse de jogar no futebol da MLS, jogar no futebol dos Estados Unidos, mas também até esse presente momento não tem essa possibilidade, mas é uma negociação que o próprio Kudê diz que está em andamento. Jogadores que podem deixar o Internacional, e o nome do Gabriel é uma negociação que está em andamento, só não foi confirmado qual clube. Mas o Gabriel é dessa primeira leva de saídas que o Inter deve ter. Segundo jogador, Pedro Henrique Cousi. Pedro Henrique tem propostas do Vasco. O próprio Kudê falou que não sabia se ia poder, por exemplo, encontrar com o Pedro Henrique no jogo contra o São José, que também é uma possibilidade de saída. O presidente Alessandro Barcelos falou que recusou até o presente momento todas as propostas do Vasco. Todas as propostas que o Vasco fez na mesa do Inter, nenhuma o Inter gostou. O Vasco fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, o Inter recusou, disse que só quer dinheiro. O Vasco fez uma proposta de compra, aí sim, pelo Pedro Henrique, mas nos valores que o Inter achou não interessante. O Inter comprou ele por $1 milhão, 5 milhões de reais. Não é muito, mas o Inter quer, no mínimo, o dobro por esse jogador. Por quê? Porque ele valorizou bastante. Tá certo que o Pedro Henrique é um jogador de 33 anos, é um jogador que já tá desvalorização perante o mercado internacional, mas é um jogador que o Inter quer aí seus 2, 3 milhões de dólares, mas as negociações com o Vasco seguem acontecendo, mas ainda sem um desfecho, mas também é um jogador que pode deixar. Luiz Adriano, também outro jogador que tem essa grande possibilidade, anteontem foi expulso, inclusive, do jogo do Inter, e o Luiz Adriano tem negociações com a equipe do Vitória, tá? O Vitória está negociando com o Luiz Adriano, o Inter já liberou ele, e o entrave nessa negociação é entre Luiz Adriano e Vitória. Vitória com um contrato de apenas 1 ano, Luiz Adriano com um contrato de 2 anos. Tá mais ou menos nesse meio a negociação, mas também é o terceiro jogador que pode sair do Inter, tá bom? Como eu te falei, Gustavo Campanharo, o Inter quer se desfazer do jogador, porém ainda não chegou nenhuma proposta. Sobre chegadas agora. Bom, todo mundo sabe que a principal momento que o Inter segue tentando é o Borré. O Inter segue tentando antecipar a vinda do Borré, tá lá no Werder Bremen, mas sabe que é muito difícil, tá? O Borré é um jogador que o Inter tá tentando antecipar a chegada. O Inter sabe que ele já chega, por exemplo, aqui em julho, depois da Copa América, mas o Inter quer antecipar. O Inter até tem um otimismo que isso possa acontecer. O Inter tem até o dia 4 de abril. A gente tá falando aí de pouco menos de 2 meses, né? Um mês aí, 20 e poucos dias que o Inter tem aí para conseguir antecipar a vinda do Borré. E como o Werder basicamente está quase livre lá da zona do rebaixamento, não livre, mas tá faltando 2, 3 vitórias para conseguir não ser rebaixado para a segunda divisão, o Inter entende que depois que o Werder conseguir fazer esse objetivo, que vai ser lá para março, por exemplo, né, quando ele conseguir alcançar esse objetivo,
O Inter entende que vai conseguir ter a liberação do Borré. O Inter tenta ainda para esse Campeonato Gaúcho, mas como todo mundo sabe, é uma situação extremamente complicada, ainda mais que os caras estão fazendo um baita de um jogo duro, desnecessário, diga-se de passagem. Thiago Maia, também é um nome que o Inter também tem negociações muito bem encaminhadas, né? É um nome que o Inter quer fechar hoje, amanhã, até o dia 15, esse jogador, tá? O Inter quer fechar com o Thiago Maia até o dia 15 para estar no Campeonato Gaúcho e também no BID e poder jogar o Clássico Grenal e poder jogar o mata-mata. O Inter quer esse primeiro volante, o Inter quer a reposição do Johnny para já esse campeonato estadual, e hoje a negociação mais próxima de acontecer, o anúncio mais próximo hoje dentro do Inter. Outras negociações também que estão em andamento. Alexandro, esse seria uma contratação à metade da temporada, um jogador que viria, por exemplo, para o pré-contrato vindo da Juventus. Já fiz um vídeo ontem à tarde explicando para ti essa situação do Alexandro, que é uma negociação que todo mundo sabe, extremamente complicado, 32 anos, é um jogador que está na Juventus, o Inter não está na Libertadores, mas o Inter fez um projeto para o Alexandro, o Inter ofereceu um projeto de carreira, um projeto que engloba os 3 anos que o Alexandro ficaria aqui no Internacional, no mesmo projeto que o Inter fez para o Borré. O Inter fez um projeto para o Borré de 4 anos, né? O projeto Borré não é o ano de 2024. O projeto Borré conta em 25 quando o Inter tiver a Libertadores, em 26 quando o Inter tiver a Libertadores, em 27, enfim. Nesse momento, a ideia que o Inter está fazendo é um projeto para o Alexandro, com proposta, tempo de contrato, tudo legal para tentar seduzir o jogador a voltar ao futebol brasileiro. Mas sabe que é uma negociação extremamente complicada, ele tem mercado. Hoje, ele ainda é um jogador que está na mira do Dorival Júnior na seleção brasileira, então seria importante para ele seguir na Europa, seguir no mais alto nível, para conseguir, por exemplo, estar numa Copa de 26, né, numa Copa de 26 onde ele vai ter ainda 34 anos, vai estar numa idade legal para disputar uma Copa. O Brasil hoje não tem grandes laterais esquerdos brasileiros, e ele sabe que ele é um grande lateral esquerdo, tem essa possibilidade, enfim, é uma negociação complicada, mas o Inter está tentando. E o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Curitiba, negociou onde o Inter deu para trás, devido à rejeição que teve nas redes sociais, desde que vazou o nome do Gabriel. Basicamente, não vou generalizar, mas grande parte da torcida do Inter não gostou desse nome do Gabriel Vasconcelos, e o Inter deu, basicamente, o Inter escutou, né, a torcida. O Inter meio que foi para trás nessa negociação pelo Gabriel Vasconcelos, e hoje é um nome que nesse momento tem essa negociação um pouco mais travada. Vai acontecer? Pode ser que aconteça, mas nesse momento o Inter não está fazendo nenhum tipo de força para isso acontecer. O próprio Gabriel, né, seguiu o Inter, enfim, estava bem motivado para vir para o Inter, mas depois dessa grande parte que teve de rejeição, basicamente foi o nome que o Inter meio que deixou de lado. O Inter que ainda pensa em trazer o goleiro, o próprio Magrão falou isso de maneira aberta, que o Inter vai contratar um goleiro reserva, mas a princípio esse goleiro pode não chegar no Campeonato Estadual, visto o prazo que a gente tem. A gente tá falando aí de 2 dias e meio, né, de negociações que o Inter tem que realizar para conseguir escrever esses jogadores ainda para o Campeonato Estadual, tá bom? Então esse é o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com novas informações. Um abraço, valeu, falou e foi!